Salve, povo talentoso do Rio de Janeiro! Estamos aqui para mais um Job Aberto, agora hoje com 2 representantes do Sul Fluminense. Acabamos de descobrir que são praticamente conterrâneos ou vizinhos, né? É isso. Adriano Torres, vice-presidente de crescimento da MJV. Keila Marconi, a líder de atendimento às agências da Rede Globo de televisão. Prazer ter vocês aqui. Obrigada. E queria abrir, então, logo com a primeira pergunta. Geralmente é a primeira vez que a gente tem trazido gestores de marcas, é a primeira vez que a gente está trazendo outros players do mercado. E a intenção é um pouco essa mesmo, né? Vamos nos aproximar, vamos entender um pouco o lado do outro, ver onde é que a gente pode se ajudar e o que dá para a gente fazer mais junto. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Keila, é o que você mais valoriza quando uma agência chega para apresentar um trabalho? Quando é que você sai de uma reunião achando que foi uma reunião produtiva ou quando é que você sai e fala, putz, mais uma reunião, mais uma perda de tempo? Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui representando o grupo, né? Não é mais Rede Globo, agora Grupo Globo. Cada dia surge uma plataforma diferente para a gente trabalhar. É um desafio constante. Mas, assim, olhando para isso, né? E assim, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco diferente das pessoas de veículo de hoje. Eu já passei por agência há muitos anos, fomos Coca juntos, e agora na Globo. Então, eu acho que dá para falar de uma posição um pouco diferente, assim, né? Eu acho que o que eu sempre valorizei muito, desde a época de Coca, é a integração, né? Eu não gosto de ir para briefings, em geral, reuniões de briefing com as agências que eu tenho hoje, quando vão só as pessoas de mídia, né? Eu acho muito legal quando vai todo mundo. Quando você tem um viés de cada área, quando você tem o ponto de vista, o objetivo de cada área ali. Então, eu acho que integração, nesse sentido, é muito importante. Eu acho que o objetivo de negócio, né, é não perder de vista, é ter sempre ali no radar, cara, o que meu cliente quer com isso, no final das contas, né? Porque fica muito fácil, os estímulos são muitos, as inspirações são muitas, e aí fica muito fácil de você se perder. E os KPIs mesmo, né? As metas e métricas que a gente vai ter no final. É muito legal quando traz territórios, né? Aquelas conversas que a gente tem de briefing de comunicação, né, da época de Coca, que eu lembro muito de trazer referência, trazer territórios, trazer desafios para você atingir um determinado target, né? Entender a concorrência, né? A concorrência direta. Se estou falando de uma água, quem é meu concorrente direto? Mas não é só água, né? Que espaço que essa água tem na mente do consumidor como marca? Quem tem esse espaço que também está competindo comigo como marca? Então, acho que são análises que, às vezes, passam desapercebidas e que trazem muita qualidade para o briefing. E a entrega final do veículo, da agência, seja de quem for, eu acho que é diretamente proporcional à qualidade do briefing. Né? Então, acho que é por aí. Tem um negócio legal, até como você coloca, que mostra um pouco de como a Globo está mais flexível, né? Você falou de trazer outros departamentos. Isso também significa que as coisas vão mexer, a reunião não é só para conseguir de A a B. Você constrói junto, né? Eu já tive a visão de agência, que antigamente era só, não, a Globo não vai dar, não sei o quê. Para lá de dentro da Globo, ver como é que como é que dá para, às vezes, o projeto é moldado junto, né? Vi algumas coisas suas, até você me mostrou, há uma época atrás, um projeto que, se não me engano, era um clima-tempo, uma coisa de... Isso, era uma forma de os anunciantes abraçarem a previsão do tempo dentro da Globo, mas não num jornal específico, né? Em toda a nossa gama de jornalismo, né? Como é que você... É um viés muito que a Globo vem vindo muito pensando em territórios, né? Gastronomia, clima, com essa coisa no jornalismo, que é um gênero que é muito difícil de entrar, a gente tem muita demanda do mercado, mas a gente tem uma soberania ali do editorial, então é difícil fazer coisas dentro do jornalismo. Mas eu acho que é muito isso, Bruno. Eu acho que, principalmente a minha área, que é a área de agências, de atendimento de agências, a gente quer muito ampliar essa interface com outras áreas dentro das agências, né? Então, é bom chegar ali no nascedouro do briefing, trocar com planejamento, trocar com criação, né?
Isso é muito valioso para a gente e certamente aumenta a qualidade da nossa entrega. E é uma abertura que gera oportunidade de negócio mesmo, né? O fato de estar aberto tem, como não estava antes, tem um monte de possibilidades que não foram exploradas ainda, né? Criar junto, né? Eu acho que isso traz mais qualidade. Adriano, você já trabalhou com marcas, você já ajudou a escalar marcas que chegaram a bilhões de faturamento, né? Qual é a diferença dessa relação? Como é que é quando chega nessa escala? Ah, muda tudo, né? Imagina 1 bilhão em vendas. Quanto que você precisa de pessoas para comprar, né? O número de pessoas que estão consumindo a sua marca. 1 bilhão em vendas, o número de pontos de vendas que você precisa colocar a marca para estar disponível para compra. Supply chain, né? Você tem que comprar ingrediente, enfim. Quando você chega numa escala de bilhão de dólares ou bilhão de reais, é um outro jogo que você joga. E aí, né, quando você chega nessa escala, acho que duas coisas mudam dramaticamente quando você pensa em elemento criativo ou quando você pensa no ecossistema de comunicação, né? O primeiro é a complexidade em toda a cadeia da sua empresa, de como você tem que tratar a criatividade, enfim, como você tem que tratar a solução de problemas, né? Porque quando você está nessa escala, provavelmente você tem uma empresa mais complexa, você tem mais departamentos, mais gente liderando. O storytelling ajuda a acomodar essas Não só ajuda, forças? ele é fundamental, né? Se você não tem uma história, uma visão comum para todo mundo seguir, né? Que a gente chama Um trilho, né? do trilho, você se perde facilmente, né? Porque, no final das contas, quando você chega nessa escala, você chegou porque provavelmente você construiu uma marca que é consistente. Já fez algumas coisas direito, né? Você fez coisa direito. Mas é fácil você também perder isso, né? Porque chega num momento que você está tão fragmentado, tem tantas áreas, tantos departamentos atuando, que é fácil você se perder nas conversas. Então, você ter essa trilha, ter um storytelling que todo mundo entende, né, o que sua marca representa, quem são os consumidores, qual a ocasião de consumo, esses elementos chaves, tem que estar claro, desde o CEO, do presidente, dos líderes, até quem está na frente. Né? E aí faz muita diferença você ter construído isso de forma consistente, ter tido os parceiros certos, e como eu falo, você ter o ecossistema de criativo da sua empresa ou da mensagem muito bem estruturado, porque você pensa, por exemplo, marketing, que é, digamos assim, o vetor dessa história toda, não está presente em toda reunião, em todo momento. Mas as ideias de marketing têm que estar lá, de alguma forma. Então, tem uma discussão da força de vendas, só força de vendas. Aqui, discutindo uma estratégia de implementação, uma promoção no ponto de venda. O grande objetivo de marketing é que durante aquela reunião que você não vai estar, a ideia criativa que gere a sua marca esteja lá presente, que tenha 100% de entendimento do que ela representa, quem são os consumidores, quais são os valores, quais são os guidelines, isso esteja lá naturalmente ali na conversa, e quando vai para o ponto de venda, uma coisa que marketing não nem tocou, nem viu, nem sabe o que está acontecendo, porque 1 bilhão de vendas nem sabe que está acontecendo uma certa atividade. Aí você tá lá, você vai visitar por acaso, você vê, opa, tá tudo certinho, tá, o cartaz tá certo, o guidance da marca tá direitinho, a mensagem que escreveram aqui, que é local, que é para essa região, que é para esse ponto de venda, tá bem estruturado, tá bem alinhado. A agência que desenvolveu aquela comunicação, que nem faz parte, às vezes, do ecossistema da agência, que criou toda a campanha, seguiu certinho, criou e foi criativa, fez uma mensagem adequada para esse momento, mas seguindo a ideia criativa original. Então, esse é o grande gol. Vocês dois trabalharam em agência, que eu considero dá uma visão, né, bastante do todo. Imagino que o dia a dia da Keila ainda seja o relacionamento com agências. Bastante. Você ainda lida com agências? Não. Em consultoria, no trabalho da MJV, uma consultoria estratégica, a gente tangencia trabalhos da agência, a gente vê os outputs, mas eu não lido diretamente com a agência, a não ser em projetos que envolvam, por exemplo, vamos fazer um projeto, às vezes, de reorganizar a área de marketing de uma empresa, né? Como é que ela tem que interagir, quais são as maneiras mais eficientes de criar, fazer os processos de marketing chegarem ponta a ponta, desde o supply chain até a força de vendas. E aí você, obviamente, tem que revisitar o que a agência faz, como é que é a interação com a agência. Lembrei do Marketing Factory da Coca. Lembra? Exatamente. Lá atrás, Né? um Inclusive, bom exemplo. recentemente, né, poucos anos atrás, teve uma grande reorganização. O JV foi lá para ajudar o time da América Latina a repensar todo o fluxo de marketing. E aí você acaba interagindo com a agência, mas muito mais na visão hoje, quais são os processos mais eficientes,
Quais são as interações mais frutíferas? Qual é a interação que de repente não está funcionando, né? Porque também tem a gente falou aqui de ser integrado, de trazer todo mundo para dentro da reunião, de ser ponta a ponta, mas tem horas que não é legal. Tem horas que não funciona. Tem horas que não é bom você expor uma discussão, às vezes, de uma ideia ou de uma estratégia para certos players. Não porque eles não entendam, ou porque eles não sejam capazes de contribuir. Mas é o mindset que eles têm naquele momento. Às vezes, eles vão fechar uma ideia na hora de abrir. Às vezes vão abrir uma ideia na hora de fechar. Ou vão olhar por um ponto específico que não é o todo que faz sentido, né? Que precisa naquele momento. Mas aí, qual é a diferença que vocês veem da época que vocês estavam na agência para o ecossistema hoje? Qual o papel da agência hoje? Nossa, mas muito diferente, né? Muito diferente. Eu acho que a agência hoje tem um papel muito mais consultivo. As estruturas de marketing, eu acho que elas estão cada vez mais enxutas, o que eleva a importância de você... Enxutas e com profissionais, né, mais generalistas. Né? Acho que na Coca mesmo, né, existe uma demanda aí de que os profissionais tenham cada vez uma visão generalista. E aí precisa de especialistas dentro das agências, né? E hoje, eu lidando bastante com as agências, eu vejo cada vez mais as agências se especializando em determinadas áreas. É marketing de influência, sei lá, própria produção, né? Você olha para a Artplan, por exemplo, né? Tem muitos braços hoje lá dentro, né? E cada um com a sua especificidade. Então, eu acho que isso mudou muito, né? Eu acho que como reflexo até do próprio comportamento do consumidor, né? Que demanda isso, né? A gente tem gente consumindo diferente, então você tem novas disciplinas. Então, acho que multiplicou bastante, assim, cresceu bastante. Tecnologia ajudou também, enfim. Eu acho que mudou muito. Eu nem sei qual é a definição de agência, tá? Tem que ir no dicionário e acho que mudar um pouco a definição, porque você fala agência, de repente eu vou ter uma definição, aquela vai ter outra, vai pegar uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, talvez ela nem entenda o que a gente está falando. Agência. Uma das dificuldades, inclusive nas faculdades, a gente tem contato, uma das missões do clube é aproximar das faculdades. E é difícil explicar mesmo. Os jovens não sabem o que é uma agência, saem formados sem entender. A gente também, né? Vamos combinar que eu aprendi o que era agência dentro da Giovanni lá. Saí da faculdade, não tinha noção. Mas é engraçado, eu acho que a complexidade entregou um papel que eu acho hoje mais interessante para as agências, porque está tão complexo que se não tiver alguém olhando para o todo, cada um se afunda no seu nicho ali e aqui você perde o tal do trilho de marca. Eu acho que, assim, um pouco da minha definição, você tem os 3 grandes pilares do que é uma agência, do que era uma agência do modelo clássico, né? Você pegar no livro, etc. Você tem o pilar criativo, o pilar de conexão midiático, né? Que é de você conectar consumidores e mensagens, e o pilar estratégico, né? Que era você tentar entender o contexto da marca e traduzir aquilo em alguma coisa que gerasse um insight de comunicação para conectar os consumidores. Esses 3 grandes pilares, eles existem, mas como a Keila falou, eles foram vidro, caiu no chão, quebrou e virou um monte de pedacinho. Né? E o risco é você... Criou-se outros ecossistemas embaixo, né? Você tem agora o que era o marketing direto. Agora é só uma galera para uma empresa de marketing direto, tem uma empresa de endomarketing, tem uma empresa de eventos, tem uma empresa de... Agora, para não perder esse fio da meada, é muito importante você, como gestor de marketing, você está ali sentado vendo o todo, você eleger quem é o seu grande parceiro criativo, quem é o seu grande parceiro de conexão, quem é o seu grande parceiro estratégico, para te ajudar a conectar esses pontos todos. Né? A gente falou aqui você pensa em criatividade. Criatividade, você abre o guarda-chuva, você vai desde design, né? E design gráfico, o design da mensagem, o design, enfim, do branding, etc., até o básico, mais tradicional da comunicação, do que vai estar sendo exposto ali numa mensagem, numa mídia. Mas você tem que ter e aí, dentro de cada dessas mensagens, você tem um fornecedor específico, né? Tem uma agência de design, uma agência, às vezes, de branding, tem uma agência de comunicação, etc. Uma loucura. E você vai precisar ter integrar isso tudo. Algum parceiro criativo daquela marca, do time de marketing, para te ajudar a conectar isso tudo. Né? Como a Keila falou, as empresas estão ficando cada vez mais enxutas. Né? Você pega um departamento de marketing hoje, são poucas pessoas fazendo tudo. Né? O que obriga a ser um pouco generalista. Agora, o generalista o tempo inteiro, ele vai gerar o quê? Vai gerar uma grande salsicha, né? No final das contas, porque ele vai fazer
a grande generalização de tudo. É. Mas é importante, então, sei lá, você é o líder de marketing de uma empresa, ter ali uma pessoa, esse é o meu cara, a minha pessoa de criação, que vai me ajudar a criticar, a entender esse ecossistema de criativo de uma forma. Conexão. E por aí vai. Então, você tem que eleger esses grandes parceiros para não perder o fio da meada. Em geral, eles podem estar dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa, grandes empresas multinacionais, você já vê hoje, né? Pô, esse cara passou a carreira inteira numa agência como diretor criativo, ele trabalha hoje numa grande multinacional, né? Por quê? Porque você precisa desse líder criativo. Nossa, aquela pessoa foi GM, trabalhou numa empresa de mídia há tantos anos e agora está dentro de uma empresa como VP de Isso conexões. está acontecendo muito, né? Tá rolando um cross-fertilization aí, né? Que Para atender, assim, eu olhando até como consultoria, é agora, legal, com o meu é um chapéu movimento organizacional, é importante por causa disso, porque o CMO está lá sentado na cadeira dele, vendo tudo, um pouco de tudo, ele precisa ter dentro do time dele o parceiro criativo, o parceiro de conexões e o parceiro estratégico. Então, você vê hoje também grandes profissionais de planejamento estratégico, ou que passaram por criação e depois foram para a estratégia dentro de empresas, para você ter esse líder ali para fazer essa curadoria, para fazer essa gestão, para não deixar a mensagem se fragmentar. E essa movimentação está muito natural também quando você olha para os veículos, né? Você vê muita gente de agência indo para veículo, anunciante indo para veículo, né? Porque eu acho que os veículos estão cada vez mais com um papel fundamental aí nessa cadeia, em termos não só do alcance, da cobertura, da frequência, daquelas coisas que a gente via há 30 anos atrás, mas é um papel até criativo também, né? Poder de viabilizar, né? Achar maneiras de viabilizar, né? Exatamente. Então, você tem ter esse perfil dentro dos veículos hoje é fundamental também. Assim, tiveram várias ideias, na época que eu estava na Coca, que surgiram de boas conversas com os veículos. E aí é muito importante que as agências também estejam abertas a ter essa troca, né? Que elas... a gente falou um pouco de briefing lá no início, e aí até voltando um pouquinho a esse tema, eu acho que é legal quando uma agência vai de coração aberto para a reunião. Porque do mesmo jeito que ele entende muito do cliente, ele entende muito de comunicação, o veículo, e aí falando aqui um pouco até do que eu vivo no dia a dia na Globo, a gente entende muito de Brasil, a gente entende muito de pessoas, né? A Globo é a maior compradora de pesquisa do Brasil. E faz estudos aí, à torta e à direito. Então, assim, como é que a gente monitora o que a audiência está achando de uma... né, o É de Casa, que está passando agora enquanto a gente está aqui conversando. Você tem uma diretora do programa que ela fica o tempo inteiro monitorando, né, e é ao vivo, o que está dando certo, o que não está e tal. Então, a gente tem um conhecimento profundo. Então, assim, é importante ouvir o veículo também. É muito bacana, né? De você não sair você olhar cada player, ecossistema de comunicação, ou enfim, de marketing, entender qual o valor que ele pode adicionar, né? Sair um pouco desse mindset de transação. Vou comprar um espaço numa rádio, vou comprar aquele outdoor ali. E durante essa transação comercial, você também colocar esse chapéu de adicionar valor, né? O que será que essa empresa de outdoor entende pode ajudar a minha marca a fazer melhor? E você passar ali 5, 10 minutos, né? Tirar um pouquinho o chapéu de comprador da transação e colocar o chapéu... Você pode me ajudar com esse problema. Às vezes você escutar 3 minutos uma empresa que, como você falou, a Globo, que compra pesquisa, ou uma empresa de rádio que está ali naquela dinâmica daquele ecossistema o tempo inteiro, entender quais são os 2, 3 inputs que eles podem te dar, você julgar e eventualmente incorporar e fazer a sua campanha melhor. Sobre essa parte de pesquisa, tem uma coisa que na minha passagem para a Globo que eu achei muito interessante, que é como eles planejavam para o futuro. Eu fui em reuniões em 2020, eu acho, que falava até 2030. Sim. E como é que você vê essa mudança em termos de, você falou de conhecimento do público, qual é a diferença do público? Como é que está essa brasilidade hoje? A gente vê mudança de comportamento quando você fala de consumo de mídia, né? Você vê muito forte isso, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Eu acho que as pessoas com menos... Vou dar até um exemplo aqui, né? Vale Tudo agora, que está no ar. Você vê as pessoas conversando com amigos, assim, você vê, eu estou acompanhando, mas eu vejo no Globoplay.
no final de Consumo semana, diferente. quando eu tenho tempo. Então, o consumo mudou nesse sentido, né? Então, VOD veio dentro de Globoplay atender muito esse público. Vale Tudo, por exemplo, o que a gente mensurou, né? De pessoas que assistem Vale Tudo pelo Globoplay, no VOD, cara, é equivalente a 1 ponto percentual de audiência da TV aberta que a gente conhece. E 1 ponto percentual de audiência da TV aberta é muita gente, né? Então, é uma mudança de comportamento, a gente vê as pessoas consumindo vídeos mais curtos, né? Essa efemeridade, assim, que às vezes até me assusta um pouco. Assusta, né? porque até tá dando problemas cognitivos, né, essa Pois história. é, não tem profundidade e tal, mas, cara, agora a gente vai tá lançando o que a gente está chamando de microdramas. Eu ia falar sobre isso, até no formato em pé, né? É isso, e a gente vai ter uma novelinha aí estreando no Globoplay, na temática meio agro, meio sertanejo, essa coisa que tá tão em voga. E aí vão ser, assim, coisa de cada capítulo 1 minuto e meio. Medo. Mas vamos fazer, porque eu muito acho que é legal. mudança de comportamento no Brasil e no mundo. E Eu que acho... seja a gente fazendo, porque senão o Zuckerberg que vai fazer com os valores dele lá, que são esquisitos. Aliás, um abraço para a Cioli, que está envolvido nesse projeto aí, tá apaixonado por esse projeto, muito bacana. Muito legal. Enfim, então a gente tem essas mudanças de comportamento e eu acho que é legal olhar para o brasileiro nesses últimos anos que a gente está vivendo também, de tanta polarização, né? Volta e meia a gente se pega numas conversas, nossa, eu achava que o mundo estava assim, mas o mundo está de um jeito que eu não imaginava. E a Globo recentemente fez uma pesquisa muito grande, chamada Brasil no Espelho, né? O que é bacana, além do tamanho dela, né? A gente pegou todos os estados, mais o Distrito Federal, são quase 10 mil entrevistas. Mas o que é mais bacana nisso tudo? Essa pesquisa mostra, como o próprio nome diz, Brasil no Espelho, como o brasileiro ele se vê, né, no espelho. Então, tem umas coisas muito interessantes. Protagonismo da família, a família continua Religião sendo... cresceu muito, né? Por Religião acaso eu vi essa era o pesquisa segundo aspecto que eu ia falar, coisa da fé, né? A gente é muito eclético, mas tem a fé muito presente, tem a família, tem a coisa da diversidade, mas também tem a coisa da tradição muito forte. Tem uma das perguntas que levava assim, para um caminho de qual é a principal qualidade de uma mulher. Ainda é ser uma boa mãe, né? Então tem uma pegada de conservadorismo e tal, mas tem muita coisa boa também. Então, assim, tem mudança de comportamento de mídia, tem mudanças que a gente acha, nossa, estamos de um jeito, a gente vai ver como a gente se vê, de fato, e não é aquilo. Então, assim, a gente acompanha muito e acho que, assim, o que ajuda muito também, a gente tem, falando de TV aberta, as 5 globos, né? Rio, São Paulo, Recife, Brasília e Minas, né? Emissoras próprias. E a gente tem 117 afiliadas. Então, isso acaba que traz para a gente um conhecimento de Brasil pulsante ali, dia a dia, muito importante. E tem um recorte Rio? Qual é a sua meta Rio? Tem uma coisa assim? Meta financeira? Não, meta de que o o mercado comercial do Rio... ouve meta, ele já pensa logo em dinheiro, Quanto é que vai né? dar, né? Não, meta assim, qual é o... Eu não sei nem formular essa pergunta, mas assim, em termos de mercado, o que vocês esperam do mercado Rio de Janeiro? Tem alguma expectativa do Rio? Não tem nada, assim, muito oficial, né? Mas a gente tem aqui o Rio é um mercado muito importante para a Globo. E a gente vive até uma briga interna, porque às vezes umas pessoas falam, porque a gente tem as regionais, né? Regional Nordeste, Regional Sul. Regional Rio. Não, Rio não é regional, não. A Globo nasceu aqui, né? Então, assim, não dá para... Então, é uma visão um pouco híbrida, assim, né? Não é exatamente um escritório regional, mas a gente... Mas já quer dizer um pouco essa batalha interna de é o principal, mas a grana está aqui, né? Exatamente. Mas a gente tem aí uma galera pensando, né, no mercado do Rio. É um mercado hoje muito varejista, né? Os supermercados acabam, em termos de grana, aportando mais dinheiro, né? Mas eu acho que a gente tem aí um compromisso muito grande em não deixar a bola do Rio cair, né, Bruno? Acho que esse ano a gente tem algumas histórias para contar, né, de parceria aí com o CCRJ, Nossa, de tentar impulsionar isso. E eu, tirando aqui um pouco o crachá de Globo
mais CPF, Keila, eu me sinto assim, às vezes, o que mais eu posso fazer para, sabe, assim, fazer essa engrenagem do Rio girar, porque eu acho que É um pouco isso. Quando eu assumi, eu falava assim, cara, a sensação que eu tenho é que o Rio de Janeiro é aquele coroa bonitão, tá rico, sentado do lado da perna da piscina, tomando um esquinho, e dá 2 tapas na cara, botar no ergométrico, vamos fazer esse negócio de girar, que tem um monte de coisa para fazer. Mas é verdade, é difícil até aproximar, né? Acho que tá todo mundo tão louco, tão preocupado em matar o seu leão do dia, que vender o acaba almoço que para tem- comprar o jantar. Exatamente, que Talvez acaba que falte tem pouco tempo. um plano conjunto, talvez, né? Passei 10 anos longe, né, do Brasil e, obviamente, do Rio. Voltei ano passado. Eu ouço muito essa conversa, quando eu reencontro as pessoas, né? Ah, Adriano, mas o Rio, de 10 anos atrás, quando você saiu, mudou muito, caiu, perdeu isso, perdeu aquilo, etc. Temos que recuperar a nossa Eu identidade entendo um pouco criativa, esse temos papo. que recuperar nosso protagonismo. Fala-se muito em recuperar, e a minha cabeça, eu acho que talvez não tenha que recuperar nada. Eu acho que isso, você tem que bicho. parar, olhar Olha o que tem. e começar do zero. isso aí. Eu sou fã daquela metodologia do zero base, né? Que você começa tudo do zero, né? Em vez de você ficar... Porque quando você está planejamento uma O próprio marca, uma recuperar não campanha, existe mais, é começa a outro olhar para trás. contexto. Olha para frente, olha... O que eu tenho agora na minha mão que é forte? Não é porque 10 anos atrás, que é forte agora. O que eu posso construir a partir de agora? E daí você construir uma nova fase para o Rio, né? Eu tô muito nessa cabeça, estou fazendo alguns projetos agora de pensamento sobre cidade, crescimento, e o Rio, obviamente, faz parte disso. E a gente está tentando entender qual é o DNA do Rio, do ponto de vista Vocês de estão com esse negócio. projeto? É uma iniciativa que a gente está começando a tatear Então, agora, de vamos- olhar um pouco melhor as cidades, né? Porque o futuro não são os países, Vem o cá, futuro são as vamos- cidades. Vamos dar uma acelerada nessa iniciativa, porque quarta-feira a gente vai apresentar a nova etapa do Rio Arroia. Ah, E a gente está fazendo essa campanha nesse momento, inclusive. Vamos conversar, Vamos porque falar. eu acho assim, como um plano de negócio e de marca, né? Total. Você tem que olhar para o Rio como uma marca e como um negócio, que são coisas diferentes. E eu acho muito um pouco isso, assim, não adianta esperar que o poder público vai fazer, não adianta esperar que Papai do Céu vai fazer, a gente que tá aqui tem que fazer alguma coisa. Inclusive, você tem que olhar para o poder público, né? A gestão pública, ela tá ali para ajudar, sempre, né? Dá Por mais que a gente- dá um ponto, dá uma levantadinha, Mas um quanto mais pontapézinho, você né? chega para a gestão pública e para os outros atores que não são gestão pública, mas são atores de investimento, enfim, que estão abertos a colocar dinheiro em alguma iniciativa, quanto mais claro é a sua proposta, né, o seu plano de negócio, né? Imagina você chegar ali, você é uma startup, imagina o seu Rio como uma startup, tem que fazer agora nosso plano de negócio. Vou chegar para os investidores, vou chegar para o poder público e apresentar o meu plano de negócio. O que eu posso fazer essa cidade crescer e ter se tornar um motor de crescimento econômico. E apresentar suas ideias. Mas aí eu acho que quando você começa, vamos recuperar o Rio, uma Eu nostalgia também no acho, discurso. Isso Você qualquer tem que investidor fala, mas ser, peraí, né? tem Quero que ser investir no passado. prático, né? Exatamente, Você quer já investir era. no futuro, você não quer investir no passado. Tem que ser prático, tem que ser objetivo. E quanto mais claro você tiver o seu plano de negócio, as metas, os objetivos, mais fácil é desse poder público comprar a tua ideia e vamos embora junto, né? Exatamente. Você olha aqui o Porto, aqui, a região do Porto, coisas novas que estão surgindo ali. Quando derrubaram a perimetral, foi uma excelente iniciativa. Acabaram com mas a perimetral... Derruba esse negócio. Constrói alguma... Então, onde puder derrubar e construir novo, constrói. Onde tiver que fazer retrofit, faz o retrofit. Ou só otimiza o que tem também. Às vezes às vezes os recursos estão aí, é só apontar tudo para a mesma direção. Acho legal que esse papo, na verdade, é mais para o final do podcast, mas já trouxemos, acho maneiro, porque um pouco a intenção. E assim, eu tenho uma frase que essa eu posso falar que é minha mesmo, e ela sempre cabe assim nesses fóruns, que é: conversas fluidificam as ideias. Então, assim, é muito legal a gente estar aqui trocando sobre isso, porque precisa ter um direcionamento, mas precisam ter mentes. E eu acho que, olhando para o Rio de antes e o Rio de agora, as mentes brilhantes continuam aqui, né? Muitas escaparam aí. Tem umas tartaruguinhas que fugiram, a gente é exportador né? de gente. A gente faz, Adriano faz fugiu muito. e voltou. Mas, assim, eu acho que é importante isso, mentes trabalhando a favor disso, né? Conversando. E falando nisso de fugir e voltou, vocês dois fizeram carreira em multinacionais. Poderiam estar em carreiras internacionais. Por que vocês escolheram o Rio?
No meu caso, tem a ver. Assim, tem menos a ver com publicidade, mais sobre. Acho que uma. É quase que um sonho de criança, assim, né? Porque é o que a gente estava falando aqui no início, né? Somos eu de Volta Redonda, Adriano de Barra do Piraí. Eu vinha para o Rio quando era criança e olhava e eu acho que, de verdade, a Globo tem um pouco de De papel aí. papel Ah, nessa que legal. minha decisão. E eu acho que tem perfil também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa mais enraizada, eu sou uma apaixonada pelo Rio. E é isso, eu vinha e ficava, gente, eu quero morar nessa cidade. Essa cidade é meu objetivo de vida. Então, saí daqui hoje, tive algumas propostas já para ir para São Paulo e tal, mas sabe quando você já entra na conversa, tipo assim, não quero ir? E aí você começa a botar barreiras? Só vou se for, tipo, 5 vezes o que eu ganho. E aí acabava não rolando, óbvio. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. E eu acho que a Globo tem um papel aí nas novelas, Legal. né? Eu lembro quando a primeira versão lá de Vale Tudo, quando passou, eu tinha 12 anos. E eu resolvi fazer comunicação por causa do que é hoje a Tomorrow, né? A revista Tomorrow, que não é uma revista, é mais Que uma legal. agência hoje, mas lá no passado era uma revista, né? E eu via a Solange, gente, eu quero ser isso, essa coisa assim, Que dinâmica e tal. Pra mim é um Então- downgradezinho, porque eu sou de Niterói, né? Que é um pouquinho melhor que o Rio. Ah, Então, é um certo downgrade, mas eu me adapto só por causa do trânsito. Mas assim que eu comprar um helicóptero, eu volto para Niterói. mas acho que é isso. E Pra você, mim, Adriano? o mais bacana do Rio, pra mim, eu cresci no interior, sou de Barra do Piraí. Eu nunca tinha vindo do Rio antes de morar aqui, quando eu vim fazer faculdade em Niterói, na verdade. Eu morei no Rio por acidente, mas eu fiz faculdade em Niterói. O que mais me encanta no Rio é esse zigue-zague de circunstâncias que você vive na mesma cidade, né? É a cidade que tem a praia, que tem a montanha, e de repente você está enclausurado em um monte de prédio, aí você vira uma esquina, abre o horizonte na tua frente. Tem horizonte, né? Em vários lugares tem horizonte. Exatamente. E tava voltando agora do aeroporto ontem e ali no meio do engarrafamento, ali pro lado, tava ali em Botafogo, aí entre um prédio e outro tinha um Cristo, né? Entre um prédio e outro, né? Eu falei, pô, o Cristo tá ali, entre um espremidinho, mas tá ali. E não só da questão do ambiente, mas das pessoas Das também. Né? O Rio pessoas. Leveza. O senso de humor, cara. Senso de humor esse zigue-zague, né? Porque o Rio também atraiu muita gente de fora que cresceu, é filho de uma região, veio de outro, às vezes de outro país, etc. E você, então, tá conversando com uma pessoa na praia, com um tema, com uma cabeça, você vira a esquina, é outro tema, outra pessoa, e tem esse fio condutor que você falou, da leveza, né? Do bom humor, de olhar a vida com uma positividade que é muito bom, né? Pra você viver, né? Que você tá ali, às vezes você tá um pouco down, tá down. Chama um carioca pra conversar. Pega essa onda. Para no shopping aqui, conversa com ele, que você com certeza vai sair da Muito conversa legal. animado. Pra mim, é viver na Bahia, ganhar dinheiro em São Paulo, mas o meio termo ainda é o Rio de Janeiro. Eu comecei fora. isso Então, pra mim, aí. foi muito óbvio que aqui era muito mais legal. Eu comecei na Alemanha, olha, a galera triste, ninguém sorria. Você ia fazer um amigo, era 2 meses. E aí voltei pro Rio, falei, não tem sentido ir para outro país, cara. Enfim, mas eu acho que tem esse balanço Quando eu aqui. morei no Japão, as pessoas não se abraçam no Japão, né? As pessoas não se tocam. O japonês, ele tem um senso de cordialidade que é a distância. É um risco, né? Você toca, o cara te dá uma washigueirice. Então, quando eu fiquei no Japão, né? Fiquei 10 anos, nos Estados Unidos também, mas no Japão mais. Fiquei 2 anos sem ninguém me tocar. Eu brincava. Carente, Só né? ganhava abraço da minha esposa e acabou. Tinha abraço, né? Tudo, né? Então, isso é muito engraçado. E como faz falta O calor, esse né? contato, o calor humano. Um aperto de mão. Depois que eu estava 2 anos lá, eu falei, nos Estados Unidos, aí as pessoas já apertam a mão, pelo menos. Né? Um aperto de mão é gostoso, né? Pra você tirar uma energia. Então, um abraço Legal. é melhor ainda. Então, assim, faz falta. Muito legal. Total. E falando dessa experiência aí, eu lembro de um livro que eu li, aliás, eu li 2 vezes, um livro muito legal, chama Uma História Íntima da Humanidade. Uma das coisas que ele falava é que você não consegue exportar uma comida para outra cultura a menos que ela consiga se disfarçar nos temperos dessa segunda cultura. Você teve a missão de vender Coca-Cola no país do chá. Como é que foi isso daí? Olha, bem interessante. Porque tem aquela coisa do japonês, né? A comida é fria, a bebida é quente. Né? Então, você vai vender uma bebida gelada num país que tem esse princípio, você já começa com um desafio grande. Tinham 2 desafios, na verdade. Depois que eu cheguei lá, que eu entendi. Não era só o desafio do consumidor. Eu fui muito na cabeça, quando eu fui para o Japão, saí do Brasil direto para o Japão. Né? Quando você pega o mapa de valores culturais, contexto, tem um mapa sobre isso, o Brasil é o oposto do Japão.
vários sentidos. Eu falei aqui do aperto de mão, do abraço, então o Japão não se toca, por exemplo. Enfim. Então, mas você tem dois desafios. Uma dimensão de desafio que eu conhecia bem, que eu estudei, me apliquei para poder ir para lá, e as pessoas, líderes do mercado japonês, se convencerem de que um brasileiro podia liderar a Coca-Cola no Japão e ser bem sucedido, que era o aspecto do consumidor, né, que tem valores muito diferentes. Né? Você pensa, por exemplo, em Natal. Natal, que para a cultura ocidental é algo, né, um grande marco de consumo, de conexões familiares, amizade, uma grande mudança de mindset do final do ano. Não existe. Não tem Natal no Japão. Né? No Natal lá é uma coisa ocidental. Até existe, mas é uma figura estranha, uma figura estrangeira. Então você tem que começar a entender como é que... Mas é um grande pilar da marca é o Natal. Como é que você vende o Natal lá? E você começa a descobrir outras formas de você pegar o valor que é comunicado do Natal e traduzir para os valores culturais locais. Então lá tem os festivais de inverno no Japão. Né? Chega o inverno, você tem grandes festivais, as pessoas se reúnem. Então tem uma coisa das pessoas estarem perto, estarem próximas, estarem compartilhando, que é o festival de inverno. Não é o Natal com o Papai Noel, mas é o festival de inverno que acontece próximo ao Natal. Então você começa, o que eu chamo, eu aprendi muito com outras pessoas, foi achar o ritmo daquele país, achar o ritmo das pessoas, o calendário cultural, o calendário de relevância, e você começa a fazer o que é bacana quando você trabalha com uma marca global, é traduzir os valores globais, que é a marca sobre isso, juntar as pessoas, iniciativas que façam sentido. Você falou agora do tempero, você pegar a comida, o grosso ali do valor da marca e colocar os temperos locais ao redor. Para eles se identificarem. Esse era o desafio que eu tinha na cabeça, que eu cheguei lá e foi Natal, foi verão também. O verão no Japão não é o verão que a gente vive aqui da gritaria, correria, etc. É um momento, obviamente, que você solta energia, mas ele tem outros códigos muito mais contidos e muito mais profundos do que o verão do Brasil, dos Estados Unidos, etc. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá, uma das minhas grandes questões com o time global de Coca-Cola era: esse verão não funciona, esse verão gritaria, esse verão expansivo, esse verão pulo, dou cambalhota e pulo na piscina, não é o verão que eu tô vendo aqui, com as pessoas. Temos que adaptar isso. Aí, de novo, entra a questão. Mas como é que eu não perco o valor global e faço ele virar local? Você deve ter tido um grande mergulho na cultura também, né, Adriano? Para entender um pouco disso. Ou choque também, né? Porque para trabalhar uma marca assim, você tem que entender, né? Olhar um pouco para isso e viver, ir no ponto de venda, né? Tem que ir no ponto de venda o tempo inteiro. Eu ia direto. Uma das coisas que ajudava muito, que ajuda muito, é você viver o consumidor, você fazer a imersão com o consumidor. Sim. Nesse sentido, por exemplo, a agência, a Dentsu, que era a agência lá no Japão, ajudou muito, né? Me colocava assim para ficar uma manhã com uma família com perfil X, depois uma tarde com jovens adultos, perfil Y, né? Quando eu fiz uma vivência com meninas adolescentes, por exemplo, né, e meninos, né, os adolescentes de meninos e meninas, eu descobri Coca-Cola com leite, que era uma bebida chamada Cupido. Não talha? Não, porque lá eles têm uma outra bebida à base, um ácido lático, que é uma bebida à base de leite, que é tipo um refrigerante, e eles têm a Coca-Cola, e para os meninos e meninas adolescentes do Japão, eles misturam e fazem o Cupido, que é uma Coca-Cola com leite, né? Eu lembrei do Bob's aqui no Brasil, né? O Vaca Preta, que o Bob's inventou, ou popularizou pelo menos. Né? Então, é isso. Você tem que tá ali vivendo o consumidor. Nesse sentido, te ajuda muito o ecossistema de comunicação. A gente falou aqui atrás do papel do veículo, do papel da agência, para te ajudar suporte, a você se inserir naquela cultura. Mas esse era o desafio do consumidor, que eu sabia. O desafio de como trabalhar com o japonês. E esse eu não estava tão bem preparado, não tinha pensado tanto, eu estava preparado, mas não tinha refletido tanto. Tem códigos de conduta muito radicais. Tinha um time, foi engraçado, que eu assumi lá, eu assumi no lugar de um líder que era japonês, aqui é Maçã, meu senpai lá no Japão, um grande mentor para mim, né, porque eu peguei ele como mentor logo que eu cheguei. Ele estava há 10 anos como líder de Coca-Cola de um time 100% japonês. Eu cheguei lá no lugar dele, então o brasileiro liderar um time japonês. E aí foi um choque para mim, que eu tinha estudado várias coisas, né? Eu tinha se preparado para como trabalhar com os japoneses, né? Com essa questão dos valores, etc. Mas, tipo, valeu 10%, porque no dia, coisas assim, maravilhosas, assim, para eu descobrir. Nas primeiras reuniões que eu tive lá, tinha uma grande confusão de um projeto, estava arriscando do deadline ser perdido, e você perder um deadline no Japão é tipo um dedo a vai pior coisa embora. do mundo. E eu cheguei na reunião, acho que foi na primeira ou segunda semana que eu estava lá, e eu fiz uma coisa que era muito típica aqui de fazer no Brasil, né? Aquela coisa do brasileiro, muito confuso, etc. Vamos fazer um chart de compromisso aqui?
para cada pessoa, a gente poder organizar, Bruno, o que você está fazendo? Aquilo que você está fazendo, Adriano, o que você vai fazer, e colocar aqui, fazer um commitment sheet, né? Um chart de compromisso aqui do projeto, que no Brasil é muito útil, né? Porque Pô, são muitos super. atores, etc. A gente no Brasil tende a ser mais confuso às vezes. Falei isso na reunião, um silêncio, de repente, estava aquele time cross-funcional, umas 30 pessoas ali um silêncio. Eu falei, ué, então tá funcionando. Silêncio total, o pessoal gostou. Eu me empolguei, fui fazendo, tá, e dei aquela tarefa e saí da reunião. Passou 2 minutos, meu celular tocou. Uma pessoa falando, Adriano San, precisamos falar com você. Lá é a Doriano San. Doriano San, vamos falar. O que houve? E aí me contaram, né? Você fez uma coisa assim mortal pra cultura, que é você duvidar. Você duvidou que ele ia entregar no prazo. Que ia entregar. O problema não era esse. Aí me explicou o problema, que na verdade era um problema de alinhamento, etc. Então, assim, foi um grande choque cultural. E como esse, eu tive outras dezenas. E aí entra o poder de você ter uma rede que te ajuda, né? Então, eu tinha o Akiyama-san, que era o meu senpai, meu mentor para isso. Aí descobri mais 2, 3 outros mentores do sistema e outras pessoas para me ajudar a lidar com coisas simples, assim, que fazem muita diferença. Eu tenho uma curiosidade sobre o Japão. A gente sempre ouviu falar que quando tinha em Cannes, aparecia uma peça do Japão e era sempre uma coisa meio exótica. Era um cara gritando, ou era um cara vestido de galinha, ou era um não sei o que. Você achava, não, os japoneses são meio esquisitos e tal. E depois eu fui vendo que, na verdade, o ambiente lá o ambiente de comunicação lá é tão saturado de mensagens que se você não fizer uma maluquice, você desaparece. Faz sentido isso? É assim mesmo? É isso mesmo. Duas coisas que eu falo sobre o Japão. Para profissionais de marketing, comunicação. Inclusive, eu quis morar lá. Foi uma grande, não briga, um grande processo meu dentro da empresa para conseguir chegar numa posição do Japão. Você andar um quarteirão em Tóquio, no centro de Tóquio, é um show de mensagens e de estímulos, como você não vai ter em lugar nenhum do mundo. Né? Porque, como você falou, é muita comunicação, muita mensagem, é uma cidade muito, é um país muito Pequeno e saturado, concentrado, né? saturado, e as pessoas têm poder de compra muito bom, então tem muita opção, muita oferta. Então, você andar um quarteirão lá te dá um choque de mensagem, você fica até tonto, dá dor de cabeça. Minha primeira semana lá era dor de cabeça de tanta coisa que eu vi. E é por isso, né? Você precisa, no meio de tanta coisa, você precisa achar um gatilho que seja memorável e que te tire do lugar comum. Né? E aí você cai nessas mensagens que muitas vezes, para a gente consumidor ainda, não tão saturado, mas não naquele nível. Mas é interessante, é o que daqui a pouco a gente está virando também, né? Não tem muito jeito, né? A quantidade de telas, a quantidade de estímulos. Eu vejo no celular hoje, né? Você faz um scroll aí desses vídeos, TikTok, etc., e o Reels. Você vê que as pessoas já estão chegando nesse nível. Não, então já está assim como a cultura, né? Aquele estava falando de brasilidade agora há pouco. A minha sensação é que a gente passou por um tempo disseminando muito valores humanistas, né? E de esquerda, talvez. Então agora tem uma rebordosa. Vamos fortalecer a religiosidade, a família e tal, não sei o quê, para a gente chegar no meio do caminho e ir andando. Eu imagino que esse tipo a quantidade de estímulos que a gente está recebendo também está gerando uma rebordose, que tem gente que está abrindo mão do celular, já tem um monte de gente fazendo, por opção própria, um detox do celular, já tem horas do dia que já não usa. Desinstalando o Instagram. Desinstalando aplicativos, total. Exatamente. A gente fez uma pesquisa agora, teve até um mix do grupo de mídia, acho que semana passada, foi sobre isso. Na verdade, é um estudo que a gente fez em parceria com uma outra empresa sobre a economia da atenção. Né? Sobre como a gente... E aí vocês estão aqui falando do Japão e eu tô aqui tentando em números na minha cabeça imaginar, porque a gente no Brasil hoje é exposto a 4 a 10 mil marcas por mês? Não, por dia. Então, se a gente aqui tem essa exposição toda, e aí eu acho que o celular tem um papel importante aí, né, e tudo isso, imagina no Japão, gente. Mas eu nem preciso imaginar no Japão tanto não, porque a gente acho que é segundo ou terceiro consumidor de mídia digital no mundo. São 4 a 10 mil marcas por dia. Então você precisa... Não basta ser bom, né? Tem que ser muito bom para, tipo... É o que você falou, se destacar no meio dessa... Tem que achar aquilo que... Keila, você com a experiência e o contato com as agências, você consegue identificar tendências em agências que você está vendo que estão aparecendo? Eu acho que a gente falou aqui um pouco disso, né? De cada vez agências mais especializadas, disciplinas cada vez mais granulares dentro do triângulo ali base das agências.
Tem assim, a principal agência que eu cuido dentro da minha carteira, né, são as agências do Grupo Dreamers, né? Eu cuido do grupo como um todo. E eles têm algumas coisas que eu tenho observado que eu gosto muito, né? Eles têm uma área, por exemplo, que eu, assim, na minha visão de quem está de fora, é uma área assim, um pouco híbrida, porque ela transita entre todas as áreas, ela alimenta, ela nutre várias áreas dentro da agência, né? Que é a área de Creative Data, né? É uma área que a gente vive falando de dado, Adoro. dado. Eu me irrito um pouco com dado, Adoro, porque adoro. se tem o dado, mas não tem o insight, não Ah, é? adianta nada o dado, né? Mas é uma área que gera insights para a criação, para o planejamento, para a mídia. É uma área que tem produzido estudos muito legais. Eles produziram agora o maior estudo sobre evangélicos do país, Nossa, legal. né? Acho que saiu na Folha de São Paulo, não sei, até uma matéria sobre isso. Então, assim, acho uma área muito legal, porque ela responde muito a essa coisa da integração que eu mencionei aqui no início, que eu acho que é fundamental dentro de uma agência. Fernanda Kozak, não é? Que lidera essa área. Não, Carolina Murim. Carolina Maninho. A Carol me atendia na época da Coca, era do Colab, e aí a gente tem tido umas trocas muito legais agora. Eles vão, às vezes, em veículos para apresentar esses estudos que eles Vai ter convidada produzem. legal pra cá. Então, eu acho legal. Eu acho uma área muito legal e é isso, né? Eu não vejo isso em todas as agências. Eles têm também uma área de operações, que eu até, conversando um pouco outro dia com a Ana Sanches, que é a líder aqui do Rio, falei, Ana, Aí lembrei da minha época de Giovanni, né? Lembrei do Caio. Lembra do Caio? Caio. Falei, é uma área tipo um tráfego? E ela falou, não, o tráfego acabava que ele estava muito ligado ali em prazo e tal. Essa é uma área que tem outras frentes, que faz a coisa... Ela tira um pouco a carga do atendimento, de estar operacionalizando o processo dentro da agência e leva o É atendimento quase um GP. para o que você trouxe, Adriano, de entendimento do negócio, como é que o atendimento de fato é um representante do cliente dentro da agência, né? Então, essa área de operações também não vejo em muitas agências. E aí, até falando um pouco de mídia, né? Eles também têm um esquema que eu acho muito legal, que são os Media Champions. Os Media Champions são pessoas que são delegadas dentro do time de mídia para estarem nessa troca com os veículos. Então, acho que eles estão olhando para esse papel inspirador dos veículos hoje. E aí você tem uma pessoa, assim, um grupo de pessoas, não sei como é o esquema lá dentro, mas responsável por cada grupo de veículo. Então, essas pessoas, elas captam o que aquele veículo tem de novidade. E aí as pessoas mais júniores do time, né, os coordenadores de mídia, os assistentes, eles têm que fazer uma apresentação sobre o que aquele veículo tem de novidade naquele momento. Então, eles... Olha que multidisciplinar que é essa estratégia, né? Porque ela olha para o que o veículo está trazendo. Então, para o veículo é muito legal, porque Começa ele vai ter sempre... oportunidades, né? E ela desenvolve as pessoas no aspecto de apresentações dentro da agência. Então, você está capacitando os seus profissionais também através disso. Então, são 3 iniciativas que eu acho muito legais. Aí citei do grupo que eu tenho mais contato. Certamente tem outras espalhadas por aí, né? Muito legal. Gostei dessa dica aí. Vou anotar. Diretor, não deixa esquecer, não. Vocês usam IA? Nossa, IA é parte da minha vida há muitos anos já, né? E eu estava até na última quinta-feira, eu fui num evento da Microsoft sobre IA para empresas, mas lá eu conheci, ficou claro que tem o IA para empresas, o impacto todo, enfim, eficiência, efetividade, e tem o IA para as pessoas, né? Que, na verdade, uma coisa está conectada com a outra, mas são os executivos de IA. Eu chamei de frontier executives, né? Os executivos que estão, de fato, incorporando IA no seu dia a dia. E eu uso para quase tudo, né, do que eu faço, mesmo como consultoria, né, agora nesse papel de ter que trabalhar com várias empresas, né, e às vezes segmentos diferentes, países diferentes, problemas muito distintos, de você ter coisas que no passado não eram permitidas pela IA. Você ter uma pesquisa profunda, mais multifacetada sobre um problema de um cliente, sobre uma empresa, etc. Hoje, com AI, isso está na ponta dos seus dedos. Você chegar numa reunião, chegar numa discussão Mais com o seu preparado, time, né? muito mais preparado, a IA te dá uma aceleração fantástica. Automatizar processos, né, responder e-mails, fluxogramas, etc., que antes você perdia um certo tempo na mecânica ali do teu dia,
Já entreguei para IA, já entreguei, faz aí para mim, responde automaticamente, já, Essa já é a me única ajuda. coisa que eu ainda tenho uma resistência, que eu vejo todo mundo falando, não, responda e-mail, não sei o quê, mas para mim, como redator, é justo essa parte que todo o resto eu uso. Mas nessa parte eu falo assim, não, mas você não gosta desse jeito que você está escrevendo, não. Mas esse é um ponto bom, porque é uma coisa que eu sempre É muita lembro às identidade, pessoas. né? Total. Você tem que olhar para a AI e pensar assim, qual é o meu valor central? Qual é aonde que eu adiciono Valor é, ali. valor Uhum. para o que você esteja E fazendo? onde você pode terceirizar. Não, e onde você, de fato, aquilo, carregar a sua identidade também é uma identidade profissional e da qualidade do seu serviço. Né? Se você é um redator, obviamente, então você quer que o texto tenha uma pouco certa do uma meu identidade, um DNA, que às vezes é muito circunstancial, não é automatizável, né? Porque é circunstancial, daquele exato momento que você recebeu aquele e-mail, quanto que né, você vai... E eu, como um profissional com minha raiz de marketing e estratégia, Não tem tem coisas que eu não terceirizo para IA. Aham. Então, assim, o insight fundamental, né? Eu sempre falo, quando eu chego para problema de um problema X que a gente tem que resolver, ou uma estratégia que a gente tem que criar, eu nunca delego para IA o começo da conversa. Não. Eu sempre começo, porque assim, aquele arcabouço da estratégia, aquele insight, como vai avançar, tem que ser meu. Isso não é a IA que vai me substituir nisso, porque É tem porque que ser ela não meu. consegue também. Esse é te o dá a briefing média. seu para ela também, né? Tem Mas um pouco aí, mas ela vai te disso. dar a média. Então, assim, mas outras coisas. Por exemplo, obviamente, não sou um redator. Para mim, essa parte. Não é essa parte que é o DNA do Adriano, que é a diferença que o Adriano causa num processo, né? Tá aqui. Aí eu terceirizo. Você provavelmente, talvez, uma parte mais de negócio, alguma coisa Total. mais funcional ali do negócio, Pesquisa, que não é o que você vai. comportamento. Exatamente. Eu peço direto. Avalie estatisticamente alguma coisa, direto. Você estava falando. Eu vou fazer uma aula com vocês dois, porque eu uso pouquíssimo, gente. Mas é porque você não começou Tem ainda. que criar as personas que eu tenho Pois 7 é, eu não personas. sei se... mesmo? Eu Tenho não 7 sei. personas. Eu não faço assim, não. Eu fico o tempo todo, zero o tempo todo meu. Eu tentei não. os agentes e ele começa a ficar meio viciado, eu já me... Não, tem segredo. Quando o agente quando você percebe que o agente está ficando muito. O agente pesquisa lá, quando ele fica meio maluco lá, começa a, enfim, pirar Isso acontece direto. Toda vez que você passa muito tempo com a gente, ele começa a absorver muita informação, ele se confunde, ele vai Isso. alucinar. Então eu já zero e vou para outro. Ou você vai e critica ele, você vai e você começa a jogar ele para outra direção. Eu só aprendi com um amigo, ele falou, não, você tem que entrar nele e começar agora a criticar ele para empurrar ele para outra direção. E funciona, ele dá uma... Ele não reseta, porque ele não perde o histórico, porque perder o histórico para mim é terrível. É pior. É muita coisa que vai embora na Então, memória. para mim, é importante exatamente perder o histórico. Porque senão ele vicia naquele lugar. E eu estou buscando exatamente alternativas a alguma coisa. Então eu estou o tempo todo. O que a gente não viu? De tudo que a gente falou, o que a gente ainda não falou? Então eu estou sempre procurando Legal. outras coisas. Eu estou buscando insight. E eu acho que o grande barato é realmente, talvez até chegar numa coisa meio híbrida, né? Como é que você põe a sua fortaleza ali numa base que de repente... Ou o contrário, você põe a base ali, ele... Acaba que fica uma coisa meio Ele mix vem com ali, um arsenal absurdo, mas ainda é a gente que escolhe a pontaria ali, né? O critério ainda é nosso, né? A gente que diz, não, tá bom, é isso aqui, ou não. Porque ele não vai saber, ele te dá um monte de opções ali. Eu até hoje só estou usando para transcrever reunião e, eu te falei, cardápio em casa. Cardápio em casa, de almoço semanal, lanche para filho na escola. Mas muito bom. É porque você tá começando, você vai ver. Daqui a pouco você vai conseguir usar esse mesmo raciocínio para... Eu não sei se inconscientemente eu tô com medo desse, sabe? De tipo, e aí por isso que eu não avancei. Gente, o quanto que isso vai tomar conta de mim? O quanto, sabe? Talvez seja uma barreira que eu tenha que romper. Assim como é a rede social, que se você der, ela te consome, né? As coisas estão... A minha IA, por exemplo, é proibida adjetivo. Eu não quero adjetivo, não quero que você me elogie e quero que você vá direto ao ponto. Ela começa falando assim, direto ao ponto como você gosta, pra você ter medo de mim. Mas eu sempre agradeço, que vai que eles tomam o mundo, vão lembrar que eu sou simpático, sou gente boa. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Mas eu uso muito. Eu uso até pra contar história pros meus filhos de noite. Nossa, tipo, melhorar a receita, né? Eu tava conversando aqui com o Bruno sobre açúcar e carboidratos em geral, etc. Outro dia eu pedi pra ele mudar uma receita, tirando açúcar, recomendando carboidratos mais ricos, etc. Você fez? E veio muita opção. Ficou horrível, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Mas, gosto não é o forte da IA, né? O paladar ainda não chega a ser... Talvez que a IA ele não consegue ter... Ele não dá pra dar uma colherinha pra ele experimentar. Mas ele dá opções. Dá opções ela te dá. Total. O que vocês... Se vocês tivessem... Não,
a gente falou do Rio, eu queria voltar nesse assunto, que assim, se vocês tivessem que criar uma linha de argumento para vender o Rio de Janeiro, por onde é que vocês iriam? Eu acho que eu iria um pouco pelo que o Adriano até trouxe, que é eu acho que você trouxe uma. Porque o Rio, né? Quando o Bruno te perguntou, eu fiquei numa coisa meio etérea, assim, da minha. Do que eu construí em termos de sonho e tal. Eu acho que você foi em coisas práticas, né? Essa janela que você tem, esse horizonte. Eu acho que você foi brilhante na coisa do mix de São Paulo com Bahia, é Rio. Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que são fatos assim mais palpáveis para talvez fosse uma boa linha criativa. Não sei, eu acho que depende também para quem estivesse falando, né? Aquela Acho coisa que do duas coisas que eu aprendi vivendo fora do Brasil sobre o Rio. Uma é que o Brasil é o Rio fora do, né? Para um estrangeiro, O Brasil é o o Rio, Brasil é o isso aí. Rio. A sinônimo imagem do de Brasil é o Rio. Que me causava grandes problemas, porque eu me apresentava Adriano, brasileiro, etc, e eles esperavam um carioca da gema. Eu sou de Barra do Piraí, né? Então, assim, eu nunca perdi a minha essência. Eu protejo a minha essência, a Barra do Piraí até hoje, porque eu acho importante. Eu sou uma pessoa mais tímida, sou do interior, então eu tenho um jeito de comunicar diferente. As pessoas ficavam frustradas, né? Mas cadê o carioca? Cadê aquela pessoa expansiva, né? Né, 100% humor, né? malandro Meio assim, né? aí. Aquele clima assim de achar. Enfim, então acho que tem esse primeiro ponto de venda. Acho que tem uma coisa que o Rio às vezes perde de se apresentar como nós somos o Brasil, né? In a nutshell. Então, se você vai pensando como vender o Rio como um ambiente de negócio, você começar pelo Rio é um excelente início para qualquer marca, qualquer empresa, porque você começa a construir em cima de um DNA que é o DNA do Brasil, que vai, obviamente, sofrer adaptações, etc. Mas ele é um DNA verdadeiro, né, para muita gente. Ser parte de uma imagem que a maioria das pessoas já Já conhece. tem uma referência, né? Opa, você está falando de Brasil. Eu acho fantástico. Você olha marcas, assim, até outro ponto que eu vivi fora do Brasil que eu descobri, assim, né? Havaianas, né? Brasil. E eu falei, Havaianas é uma marca. Havaianas não é uma empresa carioca, é uma empresa do Sul, se não me engano, né? Alpargatas, enfim, Havaianas não é um. Mas algo dele. Se manifesta como um carioca. Então, assim, você pega marcas como a Havaiana, eu vejo agora a Corona, né? A cerveja da AB InBev, né? E eu olho para aquela campanha e falo assim, cara, isso é o Rio. Né? Apesar de México, etc., isso é o Rio. Acho que até eles elegeram o Rio, se eu não me engano, como um hubs deles criativos, etc. Eles compraram um terreno na praia para não ser construído um prédio. Então vai ser sempre, eles vão manter, acho que 200 anos é o plano deles, para manter aquele terreno lá para não dar sombra na areia. Então esse seria Muito meu pitch legal. para começar, assim, sem precisar construir nada, investir nada, fazendo um pitch para atrair investimento. Falar, você comece pelo... Você, empresa que quer se estabelecer no Brasil, quer crescer no Brasil, várias multinacionais chegando no Brasil recentemente, da China, etc., Estados Unidos, Europa, que querem expandir sua geografia de vendas, comece pelo Rio. Porque o Rio vai te dar não só uma vantagem para crescer no Brasil, como a Keila falou, já tem um DNA ali que reconhece de norte a sul, né? E te dá, inclusive, talvez insight para você crescer fora do Brasil depois. Porque tem marcas como a Havaianas, por exemplo, que cresce muito bem fora do Farm, mundo. Grendene, Febo, né? Que Todas usam o Rio, Granado, Granado. como hub criativo, hub de insight para se expandir fora e vender uma imagem fora daqui. Então eu começaria por aí, seria o meu primeiro pitch. A gente está fazendo essa campanha agora, um dos títulos que é engraçado, tem muito a ver com o que você falou, que fazer sucesso no Rio já é tipo exportação, né? É como se fosse... O Rio é uma vitrine, né? Ele tem o olhar o Léo Ed lançou um conceito que a gente estamos copiando mesmo, sem menor pudor e constrangimento, que é o soft power do Brasil, né? Ele é um jeito de representar o Rio, vende o Brasil como um todo também, né? É muito... Tá amadurecendo, vendo como tratar isso, porque tem um fundo de verdade, né? O brasileiro se identifica muito mais com o Rio do que com São Paulo, pelo Rio ser essa mistura, né? É um pouco de tudo mesmo, né? O carioca ainda recebe todo mundo de braços abertos. Eu acho que tem um elemento, estou estudando isso um pouco, um elemento geográfico que ajuda nisso, né? Essa coisa de você ter a praia, a montanha, vários ambientes, né? Você pode fazer uma cena aqui do Rio de uma grande metrópole, você vai ali para o meio ali do centro da cidade, na Rio Branco, entre os prédios, é uma grande metrópole. Você vai para a praia, é um grande paraíso, né? À beira-mar. Vai para a montanha, é um negócio mais
né, ali pertinho, aconchegante. E E não é tudo montanha 200 longe, quilômetros. não. É montanha... Outro dia Serra dos eu conheci, Órgãos não, nem aqui. com Serra do... Eu conheci um amigo aqui outro dia. Teresópolis é Não, incrível. eu fui ali no Itaengá. Subi 5 minutos de Alto carro. da Boa Entrei Tá em Vista. outro numa país, casa. É. Eu falei, meu, você mora na serra, né? Porque ele tinha uma árvore de 300 anos na frente da casa dele. Eu falei, nossa, isso aqui... Se eu falar que eu tô no... Se eu fizer um vídeo aqui e mandar pro meu amigo japonês falar que eu tô no Rio, ele não vai acreditar. Você tá numa montanha, parece que tá na Amazônia. Né? Então, assim, acho que tem essa coisa da geografia. Eu acho que influencia também o soft power e o DNA de comportamento e de vida das pessoas aqui. Mas eu estava aqui, né, pensando um pouco aqui no meu universo particular e pensando até um pouco sobre... Porque a gente, quando fala de Rio, né, a gente que é apaixonado tende a falar, exaltar, né, só os pontos positivos, né, a beleza natural, essa combinação de mar e montanha. Mas eu acho que às vezes a gente precisa olhar um pouco para as barreiras também, né? Porque se tem isso tudo de bom, o que tá ruim e como é que a gente transforma esse ruim em não tão ruim, sabe? E aí eu acho que a gente acaba trazendo para a conversa questões como segurança, né, a coisa não sei nem como é que tá isso hoje, sou ignorante nesse aspecto, mas a coisa da taxação para empresas que se instalam aqui, estamos competitivos. O nosso ISS, se não me engano, é o maior do país, né? Isso é uma questão. Pois Eu é. posso estar enganado no Então, imposto. assim, talvez para isso o poder público, né, tenha um papel aí também. Mas eu acho que a gente tende a olhar só para os pontos positivos, mas eu acho que em algum momento desse pitch, Bruno, é importante olhar para as barreiras e talvez, não é acabar, a gente não tem o poder, infelizmente, de acabar com essas barreiras, mas como é que a gente deixa elas menos pesadas, né? Enfim, o não planejamento sei. zero, né? Você olhar o seu cenário e fazer ver uma quais são as análise, barreiras. aquela análise SWOT, SWOT ali, né? E sobre a violência, que eu acho que é uma peste que a gente carrega, a minha sensação é que a violência está tão democratizada hoje em dia. Eu já tive na Alemanha, um policial falou para mim, olha, se os caras olharem para você, sai daqui que você vai estar correndo pela sua própria vida. Eu falei, cara, se o policial tá falando isso, eu estava do lado da estação de trem. Eu falei, pô, eu nunca vi isso no Rio. Você vai em São Paulo, parece que a moda agora, os caras quebram o vidro, botam metade do corpo dentro do seu carro para levar o celular. Sim, total. Então, assim, e no Rio eu tenho vivido um momento de um pouco mais de tranquilidade. Eu lembro da época de andar de vidro fechado, Também que você tinha acho. medo de parar no sinal. Eu não tenho mais. Mas é que é tanto aquela isso. coisa, né, que a gente até usa para as marcas, né? A marca que chega primeiro, ela vira sinônimo de categoria. Eu acho que o Rio é meio sinônimo de categoria, porque ele lançou essa coisa chata da violência antes das outras. Mas eu concordo com você. São Paulo, eu não tenho coragem. Eu tenho mais medo de mexer num celular Na rua, dentro pois do é. Uber em São Paulo do que no Rio hoje. Então, eu acho que a violência está democratizada em tudo quanto é lugar. Acho que o meu filho mora em Paris e lá está com os muçulmanos, é um desespero. E sai um ameaçando o outro de morte o tempo todo, está meio cheio demais. Então, eu acho que o ser humano vai ter que dar uma digerida um pouco nos guetos que ele fez, né? De guetos de possibilidade, né? Porque antigamente era a educação, já não é mais educação. Aí você tenta ser influenciador, jogar futebol, fazer dancinha no TikTok. Tá ficando difícil, né? Então eu acho que a gente vai ser obrigado a criar alguns mecanismos para contornar isso. Mas a minha sensação é que o Rio é muito mais oportunidade do que problema, sabe? Eu acho que até mesmo pelo fato do esvaziamento, e eu percebi isso quando uma vez que eu estava morando numa cobertura em Ipanema. Eu falei, tô morando numa cobertura em Ipanema, meu irmão? Sim, na boa, foi todo mundo embora, porque para poder morar numa cobertura em Ipanema não tem gente mais no Rio. Tem alguma Era coisa boa tá aquela errada. cobertura, eu Não fui era numa legal? festinha. Era incrível aquela cobertura, mas eu falei assim, vamos aproveitar porque um dia vão perceber que tem alguma coisa errada. Aí quando perceberam, a gente teve que sair. Mas é um pouco isso, assim, o Rio acaba que com isso tudo tem vários vácuos de possibilidade também. Acho que eu vejo muito o Rio como um ambiente de oportunidade, até porque a minha sensação é que está o mundo inteiro tentando achar um pouco desse equilíbrio vida e trabalho. Né? E assim, você vai para Nova York, é muito desesperador como os caras são, eles estão entre os 95% mais ricos do mundo, e se ele está entre os 94%, ele é um fracassado. Sabe? E lá é muito pesado isso. Eu vejo o japonês, que os caras dormem no caminho de casa para o trabalho porque a jornada é exaustiva. Os chineses com 9 horas, né? Tem um dia de descanso, os outros são 9 horas de trabalho. E mal ou bem, cara, a gente ainda vê o sol, ainda
sabe, ainda tem um senso de humor, vai para o bar e a gente usa o lado de fora da cidade, né? Nos outros boa parte dos lugares você se abriga aqui, depois você se abriga ali, aí vai para um lugar que você não pode passear. Então eu acho que tem uma coisa e assim, o ruim de falar, quando fala assim, a sensação que dá é que, pô, por isso, você quer saber de praia, você quer saber de... Mas não é, cara. A gente ainda é líder em inovação, a gente é a maior economia criativa da América Latina, a cidade mais filmada, temos a comunicação mexe com 5 bi, né? Não chega, somos o segundo PIB do país. Mal ou bem, para mim, ainda é um lugar de oportunidade, sabe? Tem muito mais oportunidade que problema. Difícil é concatenar e fazer essas coisas andarem, né? Fazer essa máquina girar. Uma questão de circunstância também. E na vida, procurar problema, você acha problema você vai em achar, qualquer lugar. É muito fácil, Então, né? achar problema, alguém me falou isso, né? Recrutar pessoas para achar problemas é mole, você acha 100. Recrutar pessoas para achar as soluções é dificílimo. Então, acho que é isso. Acho que o Rio tem problemas, como qualquer grande cidade. Você falou, Nova York, Tóquio, etc. Toda cidade tem seu problema. Agora, tem cidades que estão mais aceleradas, porque souberam gerenciar melhor seus problemas, e cidades estão, infelizmente, menos aceleradas, que não encontraram esse vetor. De novo, não é o vetor, para mim, não é o vetor de solucionar um problema. O vetor de achar a solução para crescer em cima do que é a fortaleza. A gente teve uma sequência de administradores, gestores também, que foi desgraçada, né? Foi muito brabo. O que vocês procuram num profissional hoje, quando vocês vão contratar? Qual é o skill ou qual é a característica que vocês valorizam mais hoje que é diferente de antigamente? Tem alguma? Eu acho que hoje, curiosidade, acho que para mim é o top 1 de profissional de habilidade. Nem quero saber se o sujeito sabe mexer em alguma coisa funcional, se ele tem estudou na escola X. Tem que ver se a pessoa é curiosa. Acho que o melhor parâmetro para mim quando eu entrevisto uma pessoa e converso com uma pessoa é ver o quão curiosa ela é. Fazer perguntas que, não que a pessoa tenha resposta, mas que ela comece a articular e mostrar que ela de fato consegue correr atrás de uma solução. Acho que para mim esse é o número 1. Porque num mundo que tem resposta para tudo, a gente falou de AI aqui, né? IA, basicamente, se qualquer pessoa, você pode pegar uma pessoa leiga num assunto tal, fazer uma pergunta para ela vai no AI e vai pegar a resposta e trazer para você. Mas isso não é curiosidade, isso aí é só você ser funcionalmente e trazer uma resposta. Uma pessoa curiosa, ela vai, antes de perguntar para a AI, vai se questionar, vai levantar hipóteses. Eu lembro, eu trabalhei muitos anos com leite na Coca, né? Com produto lácteo, né? Na Coca-Cola, né? Globalmente. Sim. E eu ia fazer meus roadshows e falar com os países sobre construir case, etc. E tinha lá a pessoa especialista lá, que teoricamente era o meu ponto de contato naquele país para explorar a categoria de leites no país X. E a primeira pergunta que eu fazia, você já viu uma vaca? Tá brincando? E a pessoa olhava para trás, como assim? Não, você vai vender leite. Então, a primeira coisa que você tem que ver é ver uma vaca. Né? O cara começava a me apresentar números. Não, aqui, a oportunidade de consumo de lácteos aqui nesse país é X bilhões, tantas pessoas tomam leite e tem esse não sei o quê, tarará. Tá bom, mas você já viu uma vaca? Aí, não. E a minha resposta indústria. não interessa o número. Você tem que ver a vaca primeiro, pra você entender. Porque, para mim, esse ponto é o ponto da curiosidade do negócio. Se você quer vender um negócio que você não sabe quem produz o negócio, que é a vaca, você nunca viu, não entendeu quem cuida da vaca, né? Quantos anos vive uma vaca, quantos litros de leite produz uma vaca, você não é capaz de dominar aquele negócio. Então, a curiosidade é importante, porque é daí, a gente falou de criatividade tanto aqui no começo da conversa, é daí que vem o insight, é daí que vem o estalo de você achar um novo produto, achar uma nova solução, achar para comunicação, para produto, para inovação. Sem querer mudar, ainda vou chegar em você, mas me lembrou que você era um apaixonado por quadrinhos, né? Você tem uma coisa geek aí. Você ia perguntar, continua? Continua até hoje, menos, né? Com filho, cachorro, etc. Porque o consumo diminui, você fica mais seletivo, você tem que procurar bem, mas continua assim. Mais cinema hoje do que o quadrinho, porque o cinema é mais fácil de achar coisas e consumir. Mas continua assim, até hoje, ficando filme, olhando, As tomando indicações nota. do Adriano, para mim, tem um peso importante. Sempre que ele fala que um filme é bom, vou anotar. Legal. E você, Keila, o que você procura? O que você tá quando você vai aquele processo investigativo, né, da pessoa que tá quando você está entrevistando? Cara, eu acho muito importante essa questão da curiosidade que o Adriano trouxe. Mas eu acho que as pessoas precisam cada vez mais também saber lidar com pessoas, né?
porque cada vez mais o trabalho de equipe é importante. Eu costumo brincar na Globo, e você já teve desse lado de Globo também, você acho que vai entender um pouco disso. Cara, a Globo é muito grande. Então, às vezes, eu preciso achar esse post-it dentro da Globo. Para quem eu pergunto? E aí eu brinco com... Cara, aqui a gente tem que ser meio Rambo na selva amazônica, com facão. E você fala com um, e você fala com o outro. Então, eu acho que é muito importante essa coisa de como lidar com as pessoas, como você estabelece as suas conexões, sabe? E eu acho que isso é um grande soft skill, né? Ninguém aprende isso. Não tem uma matéria na faculdade, no MBA, seja o que for, que é sobre isso. Você aprende vivendo e vendo qual a real importância disso. Então, eu acho que isso é importante para a empresa que você está, isso é importante, as conexões que você faz para a empresa que você vai no futuro, né? Então, acho que essa coisa de saber lidar com pessoas, humildade também, né? Para mim é um valor muito importante. Você chega numa empresa, cara, não vai chegar, né? Tipo, eu sou foda. Não, cara, eu vou chegar escutando mais do que falando, né? Tem aquele livro, Os Primeiros 90 Dias. Adoro esse livro, volta e meia, mesmo estando numa... Né? Você muda de área, às vezes, dentro da empresa, é legal você reler aquele livro, olhar as passagens mais importantes. Eu acho que é isso, você tem que ter um pouco de humildade para escutar. A gente aprende muito escutando, né? Eu acho que isso tudo está muito interligado em como você lida com as pessoas. Lidar com Muito legal. pessoa, a gente falou tanto de pontos fortes do carioca, etc., ou do Rio. Do DNA de uma pessoa que mora no Rio há muito tempo ou que nasceu no Rio, lidar com pessoas é uma fortaleza. Então, assim, se você, empresa, quer montar um time para vencer, etc., você Bota o carioca, que é aglutinador, né? Mas isso é verdade. Eu estive no México há pouco tempo, lá, enfim, fazendo reuniões, etc. E uma das coisas que eu estava me apresentando, falando, somos uma consultoria que tem base no Brasil, temos profissionais do México, etc. E perguntei para uma determinada pessoa lá, um mexicano, o que você vê de Fortaleza, né? Ele falou do brasileiro, mas eu ainda coloco aqui no chapéu do carioca. Nossa, vocês são muito bons em fazer uma coisa que a gente não é tão bom aqui no México, que é fazer as coisas acontecerem e todo mundo Amarradão. amigo, né? Contribuindo, sentindo Sem ser de bem cima para baixo, né? no Todo mundo processo, participando. né? Aqui o CEO, ele falou de um determinado CEO da empresa, ele é amigo de todo mundo, ele pergunta, ele fala, ele faz piada com a recepcionista. Então, cria um clima na empresa tão positivo, né? E nem deveria ser tão positivo, porque a gente está sofrendo com venda, não sei o que, tá difícil o ano, mas no final do dia todo mundo tá com um sorrisinho ali, sabendo que vai dar certo, porque a gente tem a liderança e as pessoas, essa liderança ali, que é um brasileiro, ajuda. Então, assim, acho que tem esse ponto aí que é importante salientar, que você falou, que ele Muito quer lidar legal. com pessoas que é um talento pro futuro. Aí, ó, o Rio é um celeiro de pessoas que, né? Eu voltei pro Brasil há pouco tempo, ano passado, e me perguntou, um amigo americano, estava lá outro dia, me perguntou, ei, como é que tá o Rio, qual é a diferença, tal, não sei o quê. Olha só, voltei, eu fiz já 4 amigos no dia que eu cheguei, assim, o porteiro, o cara o vendedor do padeiro, não sei o quê, porque já fica amigo, né? Você chega ali, faz uma piada, pergunta Isso, né? qual é Você seu time. transita, essa coisa de ter a favela e ter ali o asfalto, e você transita, e a praia, esse espaço democrático. Mas é engraçado que você trazer esse exemplo desse CEO aí. Eu lembrei de um gringo muito brasileiro que ambos conhecemos e que eu acho que tinha muito, para mim é uma baita referência de liderança e que tinha muito esse olhar em conhecer as pessoas. Javier Mesa. Cara, Javier era muito foda, porque assim, o cara ele tinha um horário na agenda dele de manhã que ele falava, tô aberto ao one-to-ones. Independente do seu nível hierárquico, a minha sala tá aberta. Legal. Eu lembro de uma Sentava na história. sua mesa, você tá trabalhando, de repente parece pipoca ali na tua frente. Gente. Assim. O que você tá fazendo? E aí? E ele lembrava o nome das pessoas, né? Eu acho isso... Aí tinha gente, não, mas isso é estratégia. Gente, é uma estratégia Tudo maravilhosa, bem, que né? Vamos seja, disseminar. né? Vou contar um segredo dele. Ele estudou no Brasil. Ele Eu fez faculdade no Brasil. sei. Então ele teve uma Ele é um pouco... No começo da vida dele, Colou. O jovem adulto ali, faculdade, ele conviveu com um brasileiro. Então, Verdade. acho que ele entendeu rápido, né? Se identificou. Eu sempre me lembro de uma história que ele conheceu meu marido, né? No Rock in Rio. E eu tava ali trabalhando e tal, e tava o espaço da Coca no Rock in Rio vazio ainda.
E aí eles ficaram conversando enquanto eu trabalhava e lidava com outras pessoas. E aí chegou na segunda-feira, lá no restaurante, na Praia de Botafogo, no primeiro andar, encontrei com ele na fila. E aí, como está o Vinícius? Assim, caraca, cara, ele lembrou do nome do Excelente. meu marido. Eu já acho demais ele lembrar do meu, ele lembrou do meu marido. É sobre isso, é sobre conquistar pessoas, sobre estabelecer conexões, E a gente sabe? está numa indústria de gente, né? Quem não gosta de gente em comunicação tem uma questão. Eu aprendi muito engraçado com a Coca-Cola, que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado, até ver que a Coca-Cola avaliava performance, avaliava resultados e avaliava uma coisa que eu não tinha ideia, que era o how. Ai, Como maravilhoso. você chegou naquilo? Eu falei, nossa, aquilo me deu assim, me abriu uma porta que eu nunca tinha parado para pensar como eu estou fazendo as coisas, né? Eu ia pro e putz, me ajudou muito e faz toda a diferença. Você vê, é muito fácil ver o cara que tem um how bom, como ele consegue segregar e como ele consegue atingir as metas e num clima. E não é só de cima para baixo, né, Bruna? De baixo para cima também. Eu acho isso muito legal. A avaliação da Coca, ela é 360. Então, sei lá, o gerente júnior avaliando um diretor. Porque esse diretor é avaliado de acordo com o poder que ele tem de desenvolver pessoas, né? Eu Perfeito. acho que é um esqueminha muito, muito legal, assim. Gosto muito. Legal. Eu vou ter que consultar minha cola aqui. Qual conselho vocês dariam para um jovem criativo do Rio que quer trabalhar com marcas globais daqui? Eu acho que duas coisas, dois conselhos, né? Top of mind, assim. O primeiro é, esse mundo tão fragmentado de comunicação, criatividade, etc., tantos subtemas que você tem que desenvolver, é achar dentro do seu papel criativo, qual é o seu expertise, onde que você adiciona valor especificamente. Qual o seu superpoder? Exatamente. Pode ser de uma indústria, você pode se apaixonar pela indústria de bebidas e aí você ser o to-go, o criativo to-go de bebidas. Pode ser por um tipo de consumidor, né? Tantos consumidores agora, oportunidade de crescimento, idosos, né? Ou adultos, né? Adultos mais velhos. Ou crianças, ou famílias. Você ter essa essência de entender melhor, né? Ter soluções criativas para aquele tipo de consumidor. Ou O que você está dizendo, então, é que desde o começo, se eu já tiver um segmento em mente, eu alguma coisa que seja... que te te deu, dê um fale com você. motor para você. Você falou de quadrinho, eu adoro quadrinho e cinema, né? Tudo que eu faço, não sou criativo, mas tudo que eu faço eu meto cinema no meio, né? Eu enfio o cinema ou na apresentação, ou no jeito de trabalhar, ou como referência pro Tony Jardine falava time, isso né? direto também. Eu ponho cinema porque tem que estar o cinema lá e não interessa por quê? Porque eu gosto. Eu falo Então, pro meu assim, filho direto também. Você gosta de tênis, cara? Vai atrás de uma empresa de tênis. Eu não gosto de tênis, mas você gosta de tênis. Vai atrás de um negócio desse. Vai ser difícil qualquer coisa que você escolha. Pelo menos vai pra coisa que você gosta. exatamente. Então, assim, acho que então você ter você ter não que você só faça aquilo, mas você ser reconhecido, ter é como criar um branding, né? Você falou aqui do É. kill da marca. Ah, o Adriano eu comecei minha carreira criativo. O Adriano é o criativo, entende muito e tem esse DNA ali de indústria de bebidas, né? Ponto. Que você já cria para você Você começou como uma... criativo? Hum? Você começou como Não, criativo? se eu começasse Ah, como tá. criativo, se eu tivesse começado, Eu já tava assim, não nossa, ele comecei. andou mais do que eu tinha imaginado. Não, Já não, achava não. muito. Comecei como mídia, na verdade. Comecei junto com aquele, É né? verdade. Em mídia, na Arte Plan, inclusive. É, você começou na Artiplana. Então, acho que essa seria a primeira coisa. Tentar achar aquilo que você gosta, que te move, que te vai criar esse edge, essa diferenciação contra a média, né? E outra coisa, como hoje as narrativas são muito fragmentadas, a gente falou aqui da Globo, novela minuto aí, em formato vertical. Encontrar também a sua mídia, né? Encontrar e entender aquela dinâmica, né? Se você hoje, acho que um criativo de 30 anos atrás, que criava para um filme de 30, 60 segundos, 1 minuto, que tinha certas veiculações em certos momentos do ano, hoje, de repente, ele tem que criar muito mais filmes de formatos muito diferentes que vão ser veiculados, às vezes, para 100 pessoas, 200 pessoas. Então, acho que também é isso, é dominar uma mídia, seu rei de uma mídia. Antigamente você tinha 10 dias para criar o filme, o outdoor, o anúncio e o rádio. Hoje em dia você tem 2 dias para criar o filme, o outdoor, o anúncio, o rádio, a estratégia digital, o endomarketing, o discurso do CEO e vai embora. Eu chamo a criatividade e marketing saiu de silos e agora é um ecossistema. Você falou agora do discurso do CEO. É isso. Você tem que vender um projeto internamente, você precisa sentar com um criativo. Como é que a gente vai convencer esse CEO em 10 minutos de uma apresentação
de que ele tem que alocar um capex aqui, um investimento, uma nova planta. Já vivi essa situação de defender, ter que defender um Não, e a gente tá investimento. cada vez mais dentro do negócio. Aquela época do criativo maluquinho, pé em cima da mesa, já era, cara. Hoje em dia você tem que ter uma visão de negócios, porque ninguém tem mais um centavo para perder, né? Então, nem para arriscar. Mas Então, você acha que a visão de negócio, aí uma debate Boa. que eu sempre tenho, é a visão de negócio ou é a abertura para trabalhar soluções criativas para o negócio? Me explico. eu acho que É receber um briefing como esse, por exemplo. Né? Receber um briefing de, cara, eu preciso que você me ajude a formatar essa mensagem, a entender essa venda interna. Não vai nenhum consumidor ver isso. São 50 pessoas que vão ver isso, 10 pessoas, 15 pessoas. E muitas vezes, assim, eu já enfrentei essa situação, tá? Ah, tá, vou chamar aqui o Júnior, vou chamar não sei o quê, vou Vai repassar para refazer não sei o quê. 30 Não, vezes. não, cara, isso aqui eu tô falando de investimento de 500 milhões de dólares, uma planta nova, uma fábrica nova. Não posso... eu preciso de você. Preciso de você, porque você é o cara que tem Preciso do argumento, talento. né? Preciso do talento do prime time, assim. Não posso... Então, às vezes eu me pego na situação. Então, eu não preciso que você entenda o negócio, eu preciso só que você me ajude a escute argumentar. e... Exatamente. Chegue e me dê. Às vezes é dar munição para que aquilo faça sentido no ouvinte, né? Que é um pouco o que a gente faz. A gente molda a mensagem para que. Não para a gente entender, mas para que aquela pessoa faça sentido. Depende muito da metodologia de cada um. Para mim, os dois são muito a mesma coisa. Eu não pegaria um job desse para escrever o texto. Eu pegaria um job desse antes, eu tenho que entender por que você está me pedindo isso. Porque talvez, inclusive, tenha outras coisas que a gente ainda não botou aqui que possam ajudar ou aqui ou fazer a entrega ser melhor. Então, eu acho que o criativo que está só na mensagem, ele ainda é um design de informação. Mas eu acho que a exigência do mercado é muito maior. Então, não dá para ficar só no job, sabe? A gente até se posiciona como parceiro estratégico, de inteligência. Então, a gente é abusado. Então, a gente mexe, às vezes, em modelo de negócio. A gente dá sugestão, você pode não gostar, mas você vai entender como a gente pensa. Pensa assim e tal. E às vezes se emplaca, às vezes não emplaca. Às vezes a gente muda coisa, a gente lança produto. Então, eu acho que está mais complexo. Ao mesmo tempo... Nossa, eu divaguei pra caramba aqui, mas... Enquanto a agência perdeu muito de relevância num lugar, né? Antigamente, as marcas buscavam a agência quando queriam novidade. Hoje em dia, as marcas buscam o fotógrafo, o videomaker, o influenciador. Busca lá a Globo, né? Departamento de Globo, inteligência. exatamente, de Total. inteligência, as consultorias, né? Por outro lado, a agência ainda tem um pouco o pulso do consumidor e principalmente, uma noção melhor do que é o ecossistema de comunicação, de como ele é fragmentado. Então, você não vai fazer uma campanha de ponto de venda. Você precisa de uma jornada inteira. Então, eu acho que a agência ainda tem um papel muito grande, principalmente nos maiores clientes. Acredito que até depois de tantos testes e de ter sido tanto... O que todo mundo quer é tirar a agência da jogada, né? O tempo todo. Né? Às vezes é um fornecedor, o cara consegue, faz 5 filmes muito maneiros e some. Aí o outro vem a mala direta. Não, acabou a propaganda, agora a mala direta que é o negócio. Aí a Draft compra agências de 70 anos. E QD sumiu também depois. Aí vem, não, agência digital, chegou, não, a propaganda digital. E aí as campanhas que não coubessem num banner tinham caído. Agora acabou a propaganda, agora é tudo marca digital. E hoje em dia banner é uma coisa desprezível. Eu acho que depois de tantos testes, a minha sensação é que as ferramentas da agência ainda têm um lugar, e quanto mais fragmentado for o mundo, acho que mais elas vão ser Verdade. valiosas. Essa é a minha sensação. Mas você não respondeu ainda, não penso que a gente vai esquecer. Nossa, eu já esqueci a pergunta. A pergunta é qual é o conselho? O que Conselho, você... né? Para alguém que está querendo trabalhar com marcas globais e está no Rio, né? Olha, eu acho que eu acabo indo pelo mesmo caminho que eu falei sobre da contratação, né? De contratar alguém. Eu acho que tem que conversar. Você está na faculdade? Converse com seus professores, converse com seus amigos que já fazem estágio. Eu mesma comecei saindo de uma aula de mídia na faculdade, conversando com um amigo que fazia estágio em produção gráfica. Falei, eu quero trabalhar com mídia. E aí ele falou, cara, estão precisando de estagiário. Eu acho que a conversa realmente é parte fundamental. As Comunicação, conexões. né? Numa indústria de comunicação, né? E botar isso na prática, porque a gente fala, às vezes, de comunicação, de conversar de uma forma muito teórica, tem que conversar. Cara, tem que conversar no dia a dia. Outro dia eu estava almoçando com uma amiga do mercado e comentando, meu filho quer fazer cinema, né? E aí, nessa conversa despretensiosa, e eu tenho medo desse negócio de cinema, né? Porque, claro que eu não falo isso para ele, mas
Sei lá, eu acho que... É porque eu acho que as crianças são muito... Os adolescentes são muito imaturos. Quando, né, a gente olha para trás e fala, cara, quando eu escolhi, não tinha muita noção do que era. A gente escolhe pelos estímulos externos, né? E eu tenho receio disso. Por que que ele quer fazer cinema? Quer fazer cinema, ele quer contar histórias. Porque cinema Pois não faria é, cinema. é Eu uma faria, ilusão. Cinema é coisa de filho de rico. Eu faria contar histórias. Eu quero contar histórias. Não, e Porque aí quantas pessoas... você tem mais possibilidade. Quantas pessoas que fazem cinema e não trabalham exatamente com o cinema, né? E aí, nessa conversa despretensiosa com essa amiga do mercado, ela falou, cara, vamos lá, eles atendem uma faculdade, vamos lá para ele conversar Que legal. com o cara que é o cara-chefe lá de cinema na faculdade. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui que não tem nada a ver com o mercado exatamente, mas do poder das conversas, né? E das conexões que você estabelece. Então, acho isso. Eu acho que isso que você trouxe que há muito tempo eu me degladio com essa questão de propósito, sabe? Qual é meu propósito? E, às vezes, o propósito sempre esteve ali, né? E eu ficava, gente, mas o que é esse negócio de propósito que o povo está falando? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas no final do mês. Esse propósito. E aí, quando eu parei, né? E aí eu acho que tem muito de autoconhecimento também, de você olhar para você e falar, cara, isso é minha grande paixão, eu consigo falar disso, eu consigo fazer isso. Então, assim, eu acho que olhar para o que você faz de melhor, para o que te encanta, para o que te apaixona, realmente é 50% do caminho andado, né? Tá aberto, através dessas conversas, para outras coisas, mas olhar para o que você curte, olhar um pouco para os gaps que existem, né? Eu gosto muito de bicho, né? De pet é a minha grande paixão. Um dia eu ainda quero trabalhar mais com isso. Mas eu estava recentemente observando e conversando com a veterinária dos meus cachorros sobre como que as alergias a rações com frango são cada vez mais frequentes em cachorros. E você vai olhar na gôndola de uma pet shop, a maioria das rações são com proteína de frango, porque é a proteína mais barata. Claro. Mas existem outras alternativas que são só um pouquinho mais caras e que o consumidor está disposto a pagar. Por que Depois não? ele gasta com antialérgico, né? Então, assim, olhar para esses... exatamente, o barato sai caro, né? Olhar para esses gaps de mercado, né? E eu dei um exemplo aqui de mercado pet, que é um mercado, né? O que você gosta? Qual é a grande paixão da sua... pet. Cara, de repente vai trabalhar com esse segmento. Então, acho que as nossas respostas estão conectadas. Legal. Pessoal, queria agradecer vocês pela presença. Muito legal. Queria deixar o espaço à disposição, sempre que vocês quiserem voltar. Muito legal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Mamãe, acho que só você fica até o final. Pessoal, valeu. Até a próxima. Esse, acho que é o quarto Job Aberto. Temos Léo Ed, um cara importante para o Rio de Janeiro, que vem aí, já está confirmado. Estamos vendo data. E vamos embora. Tamo junto. Obrigada.